E aí pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos para mais uma aula de física, tá ok? Só que dessa vez nós vamos fazer aqui uma revisão dos capítulos 4 e 5, beleza? Então, quem vos fala aqui é o professor Zé, professor de física das turmas de terceiro ano da tarde, ok? Da sede da Escola Ezequiel. Estou aqui representando todos os outros professores de terceiro ano, tanto da sede como nos anexos, ok? Então, aproveitem a revisão, assistam o vídeo completo e vamos lá, solta a vinheta. Botaram fé aí, explosão, papoco para tudo quanto é lado, é assim mesmo, as coisas vão melhorando. Agora vamos lá, vamos começar a nossa videoaula, tá ok? Vamos falar sobre capacitância e capacitores, tá ok? Esse assunto está no nosso capítulo 4, que se inicia na página 55. Então, o conceito de capacitância. Capacitância é a medida de quanta carga elétrica um dispositivo, no caso o capacitor, é capaz de acumular para uma determinada diferença de potencial, tá ok? Então, para que haja esse acúmulo de cargas elétricas, ok? Nós necessitamos de uma diferença de potencial, de uma DDP. Nós necessitamos que esse dispositivo, que o capacitor, esteja submetido a uma DDP, tá ok? E o que é o capacitor? O capacitor é o dispositivo capaz de acumular cargas elétricas e energia elétrica, quando uma diferença de potencial é estabelecida em seus terminais. Então, frisando novamente, para que haja esse acúmulo de cargas, nós precisamos ligar esse capacitor a uma DDP, beleza? A uma tensão elétrica. Então, nós temos aqui a figura de um capacitor, certo? Um capacitor de placas planas. Então, percebam que o capacitor ele tem duas placas planas paralelas, ok? Então, elas estão ali paralelas entre si. Elas têm uma certa área, ok? Lembrando que essas duas placas são idênticas, são iguais e do mesmo material, tá? E entre essas duas placas nós temos uma certa distância. Para que essa distância, para que não haja a junção entre as cargas positivas e cargas negativas. Em cada placa será acumulado um tipo de carga elétrica. Uma placa acumulará carga positiva e a outra acumulará carga negativa, tá ok? Lembrando, pessoal, que esse conteúdo a gente já fez uma videoaula aqui, tá ok? Então vocês, esse vídeo é um complemento, tá? Uma revisão do conteúdo, mas se vocês quiserem assistir a videoaula completa só desse capítulo 4, você clica aqui no card, tá ok? Que vai aparecer aqui na telinha, e aí você vai poder assistir a primeira aula, que é a aula completa do capítulo. Beleza? Então vamos continuar. Vamos para as equações da capacitância. Então nós temos aqui algumas equações, tá? A equação principal é C igual a Q sobre U. Quem é C? C é a capacitância e a unidade medida da capacitância é o chamado farad, tá ok? Farad, a gente escreve farad, mas a gente lê geralmente como farad, que é em homenagem a Michael Faraday, tá ok? A carga ela é dada em Coulomb, beleza? A carga é dada em Coulomb e a tensão elétrica, ou DDP, né? A diferença de potencial ela é dada em volts. Então, essa aqui é a equação principal da capacitância. Então, capacitância é igual a quantidade de cargas dividido pela DDP, tá? Nós também temos aqui uma outra equação que ela apresenta dessa forma. Capacitância é igual a permissividade elétrica vezes a área dividido pela distância. Então, essa permissividade elétrica é uma constante, tá? Sempre as questões vão trazer essa permissividade elétrica. Ela depende do meio onde está inserido esse capacitor, tá ok? Em cada meio nós temos uma permissividade elétrica. É como se fosse uma facilidade de se acumular cargas elétricas, tá? Essa área é a área da placa, beleza? Lembrando que como as placas são idênticas, você vai pegar só a área de uma das placas, tá bom? E essa distância é a distância
entre as duas placas. Você tem aquela distância e você vai colocar aqui na fórmula. A terceira fórmula é quando nós tivermos um capacitor esférico, tá? Então, é bem simples. Você vai pegar o raio desse capacitor e dividir pela constante eletrostática, aquele K que a gente viu muito na lei de Coulomb, tá ok? Então, a capacitância de um capacitor esférico é o raio daquela esfera, tá? Dividido pela constante eletrostática. Geralmente esse K é aquele conhecido nosso 9 vezes 10 elevado a 9. Então, não tem como errar, mas as questões sempre vêm trazendo essas constantes, tá ok? E uma outra coisa que a gente vai precisar também para calcular a nossa capacitância é da formulazinha para a gente calcular a quantidade de carga, tá? Então, a quantidade de carga que passa por um determinado corte, tá ok? Ela é dada como N vezes E. N é o número de elétrons e E é a carga elementar do elétron, tá? Eu até coloquei aqui para vocês, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, a quantidade de carga, se você quiser calcular, e se a questão não lhe der, se ela lhe ofertar o número de elétrons e a carga elementar do elétron, certo? Geralmente a questão vem lhe trazendo, tá? Você pode calcular tranquilamente a quantidade de carga, tá ok? Então vamos ver agora esse gráfico aqui, ok? Comparando o DDP e quantidade de carga, tá ok? Aí o que diz aqui no nosso texto? Quando um capacitor está ligado a uma bateria, ele se carrega, ou seja, quando nós temos uma DDP, certo? Quando nós temos esse capacitor ligado em uma DDP, esse capacitor se carrega, ele acumula cargas, tá ok? E se a gente fizer um meio pelos extremos daquela formulazinha principal, nós vamos ter a seguinte fórmula, ó, Q igual a C vezes U, ou seja, quantidade de carga vai ser igual a capacitância vezes a DDP. Essa fórmula aqui, ela é conhecida como Ki-Bum-Bum, beleza? Então, Ki-Bum-Bum, entenderam aí? Ó, o Cristiano Ronaldo entendeu, tá ligado? Então, pronto, beleza. Ki-Bum-Bum, viu? Então, só frisando aqui, nós temos carga igual a capacitância vezes a DDP, beleza? Então, vamos passar adiante. Aqui nós temos a estrutura física dos capacitores, tá? À minha esquerda aqui nós temos um capacitor na sua forma real e aqui uma figura demonstrando como ele é a sua estrutura por dentro, tá? Então vejam que o capacitor tem dois conectores, um positivo e um negativo, certo? Dentro dele nós temos aí placas metálicas, né? Lâminas metálicas, e nós temos o dielétron, certo? O dielétron é um material que a gente utiliza para isolar essas placas. Essas placas, como eu falei anteriormente, elas não podem estar juntas, porque não pode haver a junção das cargas elétricas. O capacitor só vai acumular cargas elétricas, só vai acumular energia elétrica se houver essa separação, se houver esse isolamento entre as placas, tá ok? E, consequentemente, entre as cargas. As cargas positivas ficam isoladas das negativas, criando um campo magnético, e daí nós vamos ter um acúmulo de energia elétrica, beleza? Falando um pouco mais sobre o dielétrico, né? Nós temos que o dielétrico ele é um material cuja sua função é barrar a passagem da corrente elétrica, acumular cargas elétricas em razão da sua polarização, isolar os componentes elétricos aqui, que são as duas plaquinhas metálicas do nosso capacitor. Tá? Essas placas metálicas também são conhecidas como armaduras. Tá? Então vocês podem encontrar alguma questão falando sobre armaduras, ok? Bom, pessoal, então vamos falar agora sobre a energia potencial elétrica, que é a energia que o capacitor acumula em suas placas, ok? Então nós temos aí algumas fórmulas de como calcular essa energia potencial elétrica, beleza? Então nós temos essa primeira fórmula que diz
energia potencial elétrica é igual a quantidade de cargas vezes a DDP dividido por 2, ok? Se vocês assistiram a primeira videoaula, vocês vão ver lá a explicação do porquê que a fórmula é dessa forma, ok? Q vezes U sobre 2. Vou voltar aqui a alguns slides, naquele slide que tem um gráfico, tá ok? Para vocês perceberem aqui uma coisa, ó. O Cristiano Ronaldo ainda hoje está abismado com a fórmula, né? Então vamos lá. Vejam que nós temos a figura de um triângulo, ok? E vejam que nós temos bem aqui, ó, um W. W é elétron, tá ok? Então o que é W? W é trabalho. E trabalho é energia. Então como é que a gente vai calcular a energia acumulada nessa placa aqui só observando o gráfico? É simples. É só a gente fazer o cálculo da área desse gráfico aqui. Então, como nós temos aqui um triângulo, nós vamos fazer o cálculo da área desse triângulo aqui que se formou no gráfico. Então, nós temos, como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, Q vezes U dividido por 2, beleza? Então, vamos lá para a formulazinha de novo. Nós temos Q vezes U dividido por 2, beleza? Tem outras fórmulas que a gente pode deduzir dessa primeira, fazendo algumas substituições, tá? Então, energia potencial elétrica pode ser igual a capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Também nós temos que a energia potencial elétrica ela pode ser igual a quantidade de carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância, beleza? Então, vamos agora falar sobre a associação de capacitores, tá? Então, a associação de capacitores tem como função gerar um valor específico de capacitância. Em outras palavras, é a organização dos capacitores para o armazenamento de energia. Pode acontecer de 3 modos: em série, uma associação paralela, uma associação mista. A gente vai ver aqui um pouquinho de cada um, tá? A associação em série, na associação em série, a voltagem total do circuito é dividida entre os capacitores, ok? Os capacitores ligados em série têm o seu polo positivo ligado ao polo negativo do próximo capacitor. Essa lógica pode seguir de maneira sucessiva, deixando aberta a possibilidade de colocar vários componentes nessa organização. Então, nós temos aqui um modelo de um esquema de uma organização, de uma associação de capacitores em série. Então, vejam que a DDP, né, que você pode ver aqui os dois polos da DDP, o mais e o menos, tá? Esse símbolozinho aqui, ó, vou fazer aqui para vocês, vou utilizar aqui a canetinha, certo? Sempre que você tiver aqui esse símbolo, tá, ó, uma barrinha maior e uma barrinha menor, significa dizer que nós temos aqui uma bateria. E a bateria, o que é que ela faz? Ela vai nos entregar uma DDP para o circuito, tá? A barrinha maior é o polo positivo e a barrinha menor é o polo negativo. Então vejam que se nós pegarmos aqui o mais, ó, vamos pegar aqui o mais, certo? Então ele está ligado aqui somente nesse capacitor 1. Então aqui no capacitor 1, nessa plaquinha, certo? Onde estou aqui com a canetinha, vai se acumular cargas positivas. A próxima será negativa, a próxima positiva, negativa, positiva e negativa. Vejam que essa última aqui vai ser negativa porque ela está ligada justamente no polo negativo da bateria, tá ok? Então vamos para entender como se calcula a capacitância equivalente em um capacitor, aliás, em uma associação em série, tá ok? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Você vai pegar 1 dividido pela capacitância equivalente igual a 1 sobre o C1 mais 1 sobre o C2 mais 1 sobre o C3, 1 sobre o C4. Vai depender do número de capacitores que você tiver nessa associação, tá ok? Podem ser 2, 3, 4 inúmeros capacitores, beleza? Agora vamos falar sobre a associação em paralelo. Então, no caso da associação em paralelo, a diferença de potencial, né, a DDP, ela é a mesma para todos os capacitores, tá? A combinação é feita em 2 condutores, um isolado do outro. Como consequência da organização, é gerado um novo capacitor. Se a gente perceber aqui, ó,
vejam que aqui nós temos novamente uma bateria, tá? Essa é a representação da bateria, tá ok? Então, essa barrinha maior é o polo positivo, tá? Perdoem pelo desenho mal feito, tá bom? E essa barrinha menor é o polo negativo, beleza? Então, vejam que todos os três capacitores aqui representados nesse esquema estão ligados tanto no polo positivo, certo? Como no polo negativo da bateria, ok? Esse fio ele se estende por todos os capacitores, ok? Então, todos os capacitores, eles têm uma ligação tanto com o polo positivo como o polo negativo, beleza? Lembrem-se que em série não, você tem um capacitor ligado a um polo positivo e um outro capacitor ligado ao polo negativo. Aqui não, todos os capacitores estão ligados tanto no polo positivo como no polo negativo. Essa é uma grande diferença entre as duas associações, tá? E como é que a gente faz para calcular a associação, aliás, a capacitância equivalente? Basta a gente somar a capacitância de todos os capacitores. Então, é simples demais. Se você tiver dois capacitores, você soma C1 mais C2. Se você tiver 3, tiver 4, tiver 5, basta você somar C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C5 e assim por diante, tá ok? A associação mista, certo? Ela é uma associação onde nós temos os dois tipos de que nós vimos anteriormente, tanto em série como em paralelo, tá bom? Então, uma dica que eu posso dar para vocês é que vocês, claro que cada associação mista ela vai ter uma característica diferente, mas eu aconselho a vocês fazerem primeiro em paralelo e depois vocês vão fazer em série, tá? Em paralelo é só somar, depois você vai fazer a associação em série, tranquilo? Essa aqui é a representação esquemática, né, de uma associação mista. Vocês percebam aqui que nós temos dois capacitores, o C2 e o C3, em paralelo. Por quê? Porque os dois eles estão ligados nos dois terminais, ó, tanto no positivo como no negativo, beleza? E essa associação em paralelo, o resultado dela vai se tornar um novo capacitor. Esse capacitor vai estar associado em série com o capacitor 1, beleza? Tranquilo? Não é facinho? Então, pessoal, vamos dar continuidade agora com o nosso primeiro exemplo, tá? Um capacitor plano de capacitância 5 microfarad recebe uma carga elétrica de 20 microcoulombs. Determine aí na letra A, a DDP entre as armaduras do capacitor, e na letra B, a energia potencial elétrica armazenada no capacitor. Então, uma questãozinha tranquila, você vai usar aqui duas formulazinhas bem simples, tá? A primeira que você vai usar vai ser aquela formulazinha que eu falei do que bumbum, beleza? Então, como ele quer saber a DDP, nós vamos usar aqui, ó, Q igual a C vezes U, certo? Você faz um meio pelos extremos, então o U vai ser igual a Q sobre C. Nós temos aí o valor do Q, que é igual a 20 microcoulombs. Nós temos o valor do C, que é a capacitância, que é igual a 5 microcoulombs. Aliás, 5 microfarad. Então, 20 dividido por 5 dá igual a 4. Como é DDP, é 4 volts. E na letra B, para a gente calcular a energia potencial elétrica, a gente vai usar aquela formulazinha base, tá? Que é Q vezes U dividido por 2. Então, o valor do Q, nós já temos que é 20. O valor do U, a gente acabou de encontrar aqui, que é 4. 20 vezes 4 dá igual a 80. 80 dividido por 2 dá igual a 40. 40 o quê? Microjoules, né? Energia, a unidade de medida padrão no SI é o joule. Vamos para o nosso segundo exemplo. Um capacitor de 8 vezes 10 elevado a menos 6 farad é sujeito a uma diferença de potencial de 30 volts. Determine a carga que ele acumulou. Então, mais uma questãozinha tranquila. O que eu costumo sempre fazer com vocês? Anotem os dados da questão aí do ladinho, tá? Como foi feito aqui, ó. Você anota aqui os dados no lado e aí fica tranquilo para você analisar a questão e resolver. Então, a capacitância é igual a 8 vezes 10 a menos 6 farad.
a DDP é igual a 30, vamos utilizar aquela formulazinha Q bumbum, né? Q é igual a C vezes U, então o valor do C é 8 vezes 10 elevado a menos 6, o valor da DDP é igual a 30, 3 vezes 8 dá 24, então 8 vezes 30 é 240. Como nós temos aí 240 vezes 10 elevado a menos 6, nós já sabemos que 10 elevado a menos 6 é micro. Então, a resposta dá 240 microcoulombs. E mais um exemplozinho aqui, agora de uma associação de capacitores. Diz que dois capacitores estão associados conforme a figura abaixo. Vejam que ele não diz qual é o tipo de associação, tá? Determine qual é a capacitância equivalente dessa associação. Bom, a questão não diz qual é o tipo de associação, mas visualmente a gente pode interpretar qual é, beleza? Então, esse esquema é de uma associação em série. Vejam que cada capacitor está ligado a somente um terminal da bateria. Ó, veja aqui, nós temos dois terminais, terminal A e terminal B, tá? Tanto faz, um é negativo e o outro é positivo. Então, vejam que o C1 ele está ligado aqui somente ao terminal A. E o C2 está ligado somente ao terminal B, ok? Então, essa associação aqui é a característica de uma associação em série. Como é que a gente resolve? Beleza? Então, eu anotei aqui na lateral os dados da questão, tá? O C1 tem 3 microfarad e o C2 tem 6 microfarad. Então, quando nós tivermos, tá? Aqui, quando nós tivermos uma associação em série com apenas dois capacitores, é tranquilo. É só você fazer uma razão entre o produto e a soma entre as capacitâncias, tá ok? Então você vai multiplicar o C1 vezes o C2 e dividir pela soma do C1 com o C2. Então, substituindo aqui na fórmula, ó, beleza? Tá aqui a fórmula, tá? Quando nós tivermos uma associação em série com apenas dois capacitores, ok? Você utiliza essa fórmulazinha aqui que fica tranquilo. Então, 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 9 igual a 2. Então, nós temos 2 microfarad. Beleza? Agora vamos falar sobre corrente elétrica, ok? Nós encerramos o capítulo 4. Agora vamos para o capítulo 5, que trata sobre corrente elétrica. Esse capítulo ele está na página 78 e gostaria de lembrá-los que nós já fizemos aqui uma videoaula só sobre esse capítulo aqui, 78, beleza? Então, se você quer acessar a essa videoaula, assistir novamente, ok? Essa videoaula só sobre o capítulo 5, tá? Só sobre corrente elétrica, você clica aqui no card e aí você vai ser direcionado para essa videoaula, tranquilo? Pois vamos lá, vamos falar sobre corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico, sólido ou em soluções iônicas, tá? Aí eu coloquei aqui que os elétrons livres são estimulados a mover-se pelo condutor, o que gera uma corrente elétrica por causa de uma diferença de potencial elétrica, certo? Chamada DDP ou tensão elétrica, estabelecida entre as pontas do condutor. Então, novamente, temos aí a chamada DDP. Ela vai estar presente aqui sempre quando a gente fala em eletricidade. Então, a corrente elétrica ela necessita também de uma DDP, que nós tenhamos uma diferença de potencial. Tranquilo? Continuando. Aliás, eu coloquei aqui um GIF, tá? Demonstrando para vocês como é uma corrente elétrica. Então, nós temos aqui vários elétrons, tá? Em um movimento ordenado, tá? Eles estão andando para um único sentido. Lembrando que, na verdade, naturalmente, os elétrons, os átomos, na verdade, né? Eles ficam em movimento, eles ficam vibrando, tá? E os elétrons, eles também ficam em movimento nesses átomos, só que é um movimento desordenado, ok? Mas quando esse condutor ele é submetido
há uma DDP, há uma diferença de potencial, há uma tensão elétrica, esses movimentos, aliás, esses elétrons, eles passam a ter um movimento ordenado, tá? A um movimento organizado, digamos assim. Tranquilo? Então vejam aqui no modelozinho logo abaixo, tá? Vejam que eles estão todos se encaminhando para o mesmo sentido. Tranquilo? Então nós temos aqui, como eu acabei de citar para vocês, o movimento desordenado, que é o movimento natural dos elétrons, né, no condutor. Esse cilindro entenda como sendo um fio condutor. E quando nós ligamos esse fio condutor em uma bateria, né, essa bateria é o que fornece a DDP para o condutor, certo? Então, esses elétrons passam a ter um movimento ordenado. Percebam que eles estão se encaminhando do sentido do polo negativo, ó, vejam aqui que eu estou circulando, polo negativo da bateria para o polo positivo da bateria. A gente sabe disso, que as cargas opostas se atraem, então as cargas elétricas negativas estão vindo de encontro às cargas elétricas positivas que estão presentes aqui em maior número no polo positivo, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá entender, vamos ver como é que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica, tá? Então a razão entre a quantidade de carga elétrica que passa no condutor e um dado intervalo de tempo, né, ΔT, é chamado de intensidade média da corrente elétrica, certo? Então nós temos aqui um condutor, nós temos aí um corte, certo? Esse corte ele serve para quê? Serve para que a gente possa medir o número, contar, né, o número de cargas elétricas que passam naquele corte, tá? Naquele local ali, certo? E se a gente medir a quantidade de carga que passa naquele local, certo? E dividir pelo tempo que a gente mediu para que se passassem aquelas cargas, nós temos a chamada intensidade da corrente elétrica, beleza? Então, a formulazinha está aqui ao lado, ó, ΔQ sobre ΔT. Então, I, certo? A gente representa corrente elétrica pela letra I minúscula. Então, I é igual a ΔQ sobre ΔT, certo? A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, tá certo? Ampere, beleza? E a carga elétrica sabemos que é o Coulomb e o tempo, o padrão é segundos, tá? Então, uma coisa que eu peço que vocês tenham atenção, que se vocês se depararem por questões, procurem colocar sempre nos padrões do SI, tá bom? Então, o padrão do tempo é segundo. Se o professor estiver em minuto, bota em segundo, que é para ficar corretinho, para ficar certinho aqui a questão, tá ok? Beleza? Então, vamos dar continuidade. Sentido da corrente elétrica, beleza? Então, nós temos dois sentidos para a corrente elétrica. Nós temos o sentido real e o sentido convencional. O sentido real, ele ocorre nos condutores sólidos e é o movimento dos elétrons e acontece do polo negativo para o polo positivo, certo? Conforme eu coloquei naquela figurinha lá. O sentido convencional é o sentido da corrente elétrica que corresponde ao sentido do campo elétrico no interior do condutor, que vai do positivo para o negativo. Vocês lembram de campo elétrico, certo? Lembram das linhas do campo elétrico? As linhas de força de um campo elétrico, certo? Elas mudam o sentido de acordo com a carga. Se for uma carga geradora daquele campo elétrico, uma carga positiva, né? Ok? Uma carga positiva, nós temos um campo de afastamento, beleza? Então, nós temos aí um campo de afastamento, certo? Bora, mouse. Pronto, beleza. Então, se nós tivermos um campo elétrico gerado por uma carga negativa, nós temos um campo de aproximação, beleza? O desenho tá feio, né? Mas vocês já
sabem bem como é que funcionam essas linhas de indução. Estou só tentando demonstrar aqui, tranquilo? Então, as linhas de força geradas por uma carga positiva em um campo elétrico, né, gerado por uma carga positiva, são linhas de afastamento, e as linhas de força geradas por uma carga negativa são linhas de aproximação. Então vejam que essas linhas elas saem do positivo para o negativo, beleza? Então esse sentido convencional ele utiliza esse sentido, mas se a gente pegar um microscópio e ver lá dentro daquele fio condutor como é o movimento dos elétrons, então nós teremos um sentido real, que é do polo negativo para o polo positivo. Os elétrons se encaminhando do polo negativo para o polo positivo. Tranquilo? Então, eu coloquei aqui um simuladorzinho que demonstra os dois sentidos, beleza? Então, vejam que nós temos aqui uma bateria, tá? A bateria vai ter o polo positivo e o polo negativo. Então, vejam aqui, ó, o sentido real, vejam aqui na minha direita, o sentido real é o que? Os elétrons saindo aqui do polo negativo e se encaminhando para o polo positivo, tá? Então vejam aqui, ó, as bolinhas azuis são os elétrons, então eles estão saindo aqui do polo negativo para o polo positivo. Mas no sentido convencional é o sentido contrário, é o sentido que vai do polo positivo para o polo negativo, beleza? Tranquilo? Pois vamos seguir adiante. Vamos lá. Então nós temos aqui alguns tipos de corrente elétrica. Nós temos dois tipos. Nós temos a corrente elétrica alternada e a corrente elétrica contínua. Então a corrente alternada é o tipo de corrente fornecida por usinas hidrelétricas, cuja intensidade e o sentido variam periodicamente. É a energia que chega na nossa casa, que chega na nossa residência. Então a energia elétrica que chega na sua tomada, ela é uma energia do tipo alternada, tá ok? Na aula passada, certo? Na aula que a gente fez especificamente para esse capítulo, nós vimos lá o gráficozinho. Então vejam que o gráfico da corrente alternada é como se fossem ciclos de uma onda, certo? Você tem um pico e aí você desce até um vale, né? Até uma depressão, até um máximo. Então você tem uma altura máxima e aqui uma altura mínima. Então fica alternado do positivo para o negativo, tá? Já na corrente contínua, nós temos que ela é aquela corrente que mantém seu sentido constante, como por exemplo as correntes estabelecidas por baterias de carros e pilhas, tá? Então toda bateria, seja ela de carro, seja uma pilha, ela transmite essa corrente contínua, tá ok? Beleza? Então o gráfico geralmente é só bem retinho, só uma linhazinha reta, beleza? Vejam aqui que eu coloquei o simuladorzinho, tá? Demonstrando as duas correntes. Vejam aqui que nós temos DC e AC, tá certo? O que é DC? Direct Current. Sou bom em inglês não, os professores de inglês que me perdoem, né? Mas mais ou menos assim que se fala, tá? Então, ou seja, é a corrente contínua. E nós temos aqui Alternation Current, certo? Que é a corrente alternada. Então, DC, AC. Então, DC é a corrente contínua, AC é a corrente alternada. Vejam que na corrente contínua, ó, nós temos aqui sempre o fluxozinho, ó. Vejam as bolinhas, elas estão saindo do polo positivo para o polo negativo. Lembrando que, com relação ao sentido da corrente elétrica, o sentido mais usado é o sentido convencional. Qual é o sentido convencional? É o sentido do polo positivo para o polo negativo, beleza? Professor, mas isso aí não está errado? Bom, a gente pode ter a ideia de que sim, né? Mas é o sentido que foi estabelecido. É esse sentido do polo positivo para o polo negativo. Então, nas questões em vestibulares, no Enem, quando eles vierem demonstrando o sentido da corrente elétrica, eles vão demonstrar o sentido convencional, do positivo para o negativo. Então vejam que as bolinhas, né, elas como se fossem as cargas elétricas, elas estão saindo do polo positivo para o negativo.
Aqui na corrente alternada, vejam que vocês têm cargas elétricas indo e voltando, certo? Indo e voltando, beleza? Então elas ficam sempre variando nesse movimento. Vai para o positivo, vai para o negativo, vai para o positivo, vai para o negativo. E uma curiosidade que eu coloquei aqui para vocês é que esse AC/DC, né, corrente alternada e corrente contínua, foi o que deu origem ao nome daquela banda de rock americana, aquela banda AC/DC, certo? Vocês que são jovens, né, mais do que eu, talvez até não conheçam, nunca ouviram falar, mas essa banda é uma das melhores bandas de rock que existe em todos os tempos, beleza? Então, quem quiser pesquisar, quem quiser curtir aí alguma música do AC/DC, fique à vontade, você não vai se arrepender não, beleza? Então vamos lá. Vamos agora para o exemplo número 4. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Determine o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo. Então nós temos aí uma corrente de 8 amperes, certo? Ele nos deu o valor da carga elementar do elétron e está nos pedindo a quantidade de carga elétrica, certo? Aliás, não, ele está pedindo o número de elétrons, né? O número de partículas carregadas, ok? Para que a gente calcule esse número. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó. Sei que está um pouco clarinho, mas dá para ver mais ou menos aqui. Vamos ver. Como é que a primeira coisa que a gente vai fazer? Utilizar a fórmula da intensidade da corrente elétrica. I é igual a ΔQ sobre ΔT, certo? Então, I é o quê? É a intensidade da corrente, 8. ΔQ é a quantidade de carga que a gente quer saber, que nós não temos. Então, deixa ΔQ. O tempo, como ele quer saber por segundo, você usa 1 segundo, tranquilo? Fazendo aqui o meio pelos extremos, nós temos que ΔQ é igual a 8 coulombs. Agora, utilizando aquela outra fórmula, certo? ΔQ é igual a N vezes E. Ou seja, a quantidade de cargas vai ser o número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. Então, fazendo aqui o meio pelos extremos, nós temos que o número de elétrons vai ser igual a ΔQ sobre E, certo? Então, 8 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, você vai dividir 8 por 1,6, que dá 5, certo? Esse 10 a menos 19, você pode colocar ele lá para cima, então ele vai ficar 10 elevado a 19 positivo. Então, nós temos que a resposta é 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Então, é muito elétron, né? Para uma cargazinha dessa, beleza? Exemplo 5, um exemplo aqui teórico. Sabe-se que a corrente elétrica possui dois sentidos, o convencional e o real. Com relação ao sentido real, podemos afirmar que os elétrons só se movem devido à agitação térmica. Nada a ver, né, cara? Tem nada a ver elétrons, o movimento dos elétrons com a agitação térmica. Na verdade, nós sabemos que todo átomo, aliás, toda a matéria que é composta por átomos, esses átomos eles ficam sempre vibrando, né? Sempre se agitando, mas o movimento dos elétrons não é devido a essa agitação térmica, não. Tranquilo? Então vamos para a letra B. Os elétrons movem-se do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Olha só. Como nós estamos falando do sentido real, então o sentido real é o quê? Os elétrons saem do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, o potencial mais baixo, o menor potencial, para o maior potencial. Cara, bem aqui você já matou a questão. O restante você nem precisa ler. Você pode ler se quiser, mas a alternativa correta é a alternativa B. Vamos ver as outras alternativas. A letra C diz que os elétrons movem-se do potencial mais alto para o mais baixo. Está errado, né? Na letra D, os elétrons movem-se em movimentos oscilatórios de vai e vem. Cara,
esse sentido de vai e vem, nós temos na corrente, corrente alternada, mas não é falando com relação ao sentido real ou sentido convencional. Então, pode pular essa alternativa também. E na letra E, os elétrons permanecem nas proximidades dos núcleos atômicos. Cara, nada a ver, né? Os elétrons são bichos soltos, né? Então, os elétrons estão lá na nuvem, né? Na eletrosfera. E principalmente, por que os metais são excelentes condutores elétricos? Porque eles possuem um número muito grande de elétrons livres. E esses elétrons livres, eles gostam de variar, eles são bichos soltos, eles gostam de ir de um lado para o outro, tá certo? Então, pouquinha coisa eles estão caindo fora, beleza? Dos seus átomos, tranquilo? Então, por isso que os metais são tão bons condutores elétrons, por causa desses elétrons livres. Eles têm uma facilidade muito grande de se desprenderem lá da última camada de valência, tranquilo? Então, vamos agora falar sobre resistores, ok? Então, pessoal, falando de resistores, vamos lá. Resistor é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, ora com a finalidade de transformar a energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule, ora com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito, beleza? Então, ele tem geralmente essas duas funções, ou transformar a energia elétrica em energia térmica, certo? Ou reduzir, né? Diminuir a passagem de corrente elétrica. Por quê? Porque nesses resistores nós temos a resistência elétrica, tá ok? Todo material ele tem uma certa resistência elétrica, ou seja, eles dificultam a passagem de corrente elétrica, beleza? Então, todo material, nós mesmos, nós seres humanos, nós temos uma resistência elétrica também, certo? E esses resistores são esses pequenos componentes que são colocados em aparelhos eletrônicos que servem para aumentarem essa resistência, tá? Nesse fio condutor, beleza? E falando de resistência elétrica, a resistência elétrica ela é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem da corrente elétrica, tá? E a unidade de medida da resistência no SI é o ohm, beleza? Que é representado por essa letra grega chamada ômega ou ômega, tá certo? Em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, certo? E é representado pela razão entre volt e ampere. O que é volt? É DDP, certo? O que é ampere? Corrente elétrica. Então, a resistência ela é a razão, a divisão entre DDP e a corrente elétrica, beleza? Então, tá aí a formulazinha chamada de RUI, tá? R é igual a U sobre I. R é a resistência, U é a DDP e I é a intensidade da corrente elétrica. Tranquilo? Na primeira lei de Ohm, fala que a corrente elétrica que percorre um resistor ôhmico é diretamente proporcional à tensão elétrica. Ou seja, nos resistores ôhmicos, a resistência ela é constante. Então, como ele cita aqui, a corrente elétrica ela é diretamente proporcional a DDP. Então, a corrente elétrica, o que acontecer com a corrente elétrica, acontece com a DDP. Ou o que acontecer com a DDP, vai acontecer com a corrente elétrica. Se a gente dobrar a DDP, nós dobraremos a corrente elétrica. Se nós reduzirmos, se a gente diminuir a DDP, a corrente elétrica vai diminuir. Beleza? Então, vamos ver aqui isso na prática. Vamos ver aqui num simulador, certo? Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver aqui como é que funciona esse simulador, certo? Então, vejam que nós temos aqui um resistor, certo? Eu circulei aqui o resistor. Nós temos um voltímetro, que serve para quê? Para medir a DDP. E aqui embaixo, nós temos um amperímetro, que serve para medir a corrente elétrica. Tranquilo? Então, vamos lá. Vejam que, nesse momento, nós estamos aumentando a resistência. O que está acontecendo? Veja aqui embaixo, observe aqui embaixo o que acontece com a
a corrente elétrica, ó, movimentando a resistência e movimentando a DDP. Observem as duas situações. Agora, aumentando a DDP, aumenta a corrente. Aumentando a resistência, ó, diminui a corrente. Vejam aqui embaixo, certo? Agora vamos lá. Diminuindo a DDP, diminui ainda mais a corrente. Diminuindo a resistência, aumenta a corrente. Então, o que a gente pode tirar daqui? Certo? Que a corrente ela é diretamente proporcional a DDP e inversamente proporcional à resistência, certo? Beleza? Diretamente proporcional a DDP e inversamente proporcional à resistência. Aumentou o DDP, aumentou corrente. Diminuiu o DDP, diminuiu corrente. Agora comparando com a resistência. Aumentou a resistência, diminui a corrente, certo? Diminuindo a resistência, aumenta a corrente. Tranquilo? Então, vejam, observem esse simulador, certo? Essas duas situações. Tranquilo? Então, vamos aqui para exemplo número 6. Forma-se, por meio da resistência elétrica de um chuveiro, uma corrente elétrica de 20 amperes, quando ligada a uma diferença de potencial de 110 volts. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da resistência elétrica desse chuveiro, ok? Então nós temos aí. Nós podemos calcular a resistência elétrica pela formulazinha RUI, tá? Então R é igual a U sobre I. Quem é o R? Aliás, quem é o U? É a DDP, 110. Quem é o I? 20. 110 dividido por 20, 5,5 ohms. Alternativa alternativa C. Beleza? Bom, pessoal, então encerrando aqui a nossa revisão, espero que tenha sido muito proveitosa, tá bom? Qualquer coisa, vocês cliquem lá nos cards que eu coloquei, que é a aula completa de cada capítulo, beleza? Sempre quando eu encerro as aulas, eu coloco aqui uma frase de um grande físico, tá? Dessa vez nós temos aqui a frase de Isaac Newton que diz: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes, tá? Então, o que foi que ele quis dizer? Newton foi um grande físico, um dos maiores de todos os tempos. E todo o seu trabalho, ele sempre disse que ele só foi capaz de fazer o que ele fez, desenvolver todas as suas teorias, porque ele se apoiou nos conhecimentos dos cientistas anteriores a ele, certo? Ou seja, ele se apoiou em gigantes, ele se apoiou em outros conhecimentos, em outras pessoas. Então, o que eu falo para vocês agora? Se apoiem em conhecimentos já existentes, se apoiem em pessoas experientes. É muito bom você poder contar com pessoas experientes ao seu lado, para que eles possam lhe dar o caminho das pedras, né? Lhe indicar os melhores caminhos, tá? Então, procurem sempre ouvir pessoas mais experientes. Escutem seu pai, sua mãe, seus avós, seus professores, tá? Busquem sempre conhecimento, certo? Para que você tenha essa capacidade de adquirir novos conhecimentos, certo? Procure os conhecimentos anteriores. Vejam que essa frase também, ela nos traz um pouco de que a gente precisa de tudo que a gente estudou até agora, certo? Tudo isso que a gente está vendo agora no terceiro ano do ensino médio, certo? Tudo isso, esse conhecimento, ele vem lá do ensino fundamental, certo? Todo o seu conhecimento matemático, todo o seu conhecimento sobre ciências, né? Então, chega até agora ao ensino médio, beleza? Então, no momento é só. Muito obrigado pela atenção de vocês, beleza? Tchau e um abraço virtual para todos e um grande cheiro para vocês. Valeu!